Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula. Nessa aula eu vou ensinar para vocês como trabalhar com essas barras laterais aqui e como trabalhar com os ambientes, né? O model e o layout, que antigamente a gente chamava de paper space. O primeiro item que a gente vai ver é essa barra lateral aqui. Ela tem algumas funções que vieram nessa nova versão, tá? E nesse primeiro botãozinho aqui, a gente tem uma navegação completa. Essa navegação, se a gente clica em cima, ela gera um ícone novo em cima da nossa área de trabalho, um ícone flutuante. E nesse ícone nós temos algumas funções, como por exemplo o Pan. Se eu apertar aqui, ó, eu consigo mexer o meu desenho como na ferramenta Pan que a gente está acostumado a utilizar pelo teclado ou aqui pelos painéis. Se eu apertar na ferramenta Zoom, a mesma coisa, ó, eu consigo mexer no Zoom desde que eu deixe apertado o botão do meu mouse, tá? Se eu apertar aqui em Rewind, eu tenho uma seleção das antigas modificações que eu fiz. Então, eu tenho um histórico, né? Eu crio um histórico do que eu fiz no meu projeto e apertando nessa ferramenta, eu posso utilizar ela para visualizar alguma coisa que eu fiz lá atrás. Essas outras ferramentas aqui, centrais e o Orbit, são mais utilizados para o desenho em 3D, que a gente não vai ver agora. Então, se eu quiser fechar, eu posso vir aqui, ó, no xizinho e fechar esse ícone. Nessa barra lateral, a gente ainda tem aqui a ferramenta Pan, tá? Que é esse segundo ícone aqui. E a gente tem também o Zoom Extend. Então, assim, se eu tiver, por exemplo, aproximado o meu desenho, se eu clicar aqui no Zoom Extend, ele vai voltar a ter todo o meu desenho, todos os elementos do meu desenho na tela, tá? Existe mais uma ferramenta que é o Orbit, que movimenta o ângulo de visão do meu projeto, tá? Só que nesse Orbit eu não vou utilizar muito em projeto em 2D, ele é utilizado mais no projeto em 3D, tá? E aproveitando que a gente está mexendo um pouquinho no ângulo de visão, a gente pode visualizar esses ângulos de visão também aqui pelo ViewCube, tá? A gente pode modificar esses ângulos por aqui. O ViewCube também é utilizado mais quando a gente trabalha com objetos em 3D e ele tem os mesmos atributos que a gente encontra aqui na aba View, tá? As vistas de topo, de frente, de fundos, enfim. A gente não vai utilizar muito isso no projeto em 2D. Tem mais uma novidade aqui, nesse último ícone, que é um Slow Motion, ou seja, a gente pode criar vistas dentro do nosso projeto e salvar essas vistas para uma posterior apresentação, por exemplo. Então, como que eu faço isso? Quando eu clico ali naquele ícone, eu abro essa janela aqui, tá? Então, eu posso salvar essas vistas, ó. Pode ver que eu tenho um vista 1 já salvo aqui. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um zoom um pouquinho maior aqui nessa área do meu desenho e quiser salvar essa vista, eu posso criar uma vista, ó. Eu tenho play, stop para poder criar ou não, e eu posso criar aqui, ó, new shot, tá? Aí, eu quero a vista 2, por exemplo, vista 2 e salvo, ok. Tá? Agora eu tenho a vista 1, a vista 2 e a inicial que eu tinha aqui. Então, se eu quiser clicar aqui em play, ó, ele vai me mostrar todas as vistas que eu salvei. Então, ó, vista 1, vista 2, e ele volta para aquela que eu tinha anteriormente se eu clicar em cima dela, tá? Durante esse tempo todo que a gente está trabalhando aqui e durante o nosso curso todo, a gente vai trabalhar muito no Model, tá? O Model geralmente é essa área de trabalho que a gente tem preta, a gente pode configurar essa área de trabalho, mas normalmente ela vem no AutoCAD assim, pretinha, como está aqui. E também a gente tem o layout. O layout já é um outro ambiente de trabalho. Nós vamos ver ele um pouquinho melhor quando trabalharmos com a plotagem de projeto, tá? Mas basicamente ele tem uma viewport, que é esse quadradinho aqui, e ele tem uma área que é como se fosse a folha do nosso papel, tá? Então, quando a gente clica duas vezes dentro dessa área da viewport, nós temos aqui, ó, a mesma barra que a gente tinha ali no model, tá? E a gente pode mexer e trabalhar, selecionar esse desenho aqui dentro, tá? Quando nós clicamos aqui fora, ó, a gente já não pode mais selecionar, não pode mais mexer em nada do que está aqui dentro, é só uma vista mesmo daquilo que a gente tem. A gente pode mexer
na viewport, ó, só nela, mas não pode mexer no desenho. E aquela barra vem aqui para fora, tá? Então, nós vamos ver um pouquinho melhor como trabalhar no layout mais adiante. Nessa aula, nós vimos como trabalhar com o layout e com o model, e como trabalhar com essas barras laterais e o ViewCube, que são novidades nessa versão. Um abraço e até a próxima aula!